Paz e graça, povo de Deus, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso AngularCast. E se você está aí nos seguindo no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, aproveita, segue, dá o like, compartilha, que a plataforma entende que esse conteúdo é bem relevante. Então você já deve ter visto aí vários homens e mulheres que nós trago aqui para conversar, falar um pouco do Evangelho. E hoje eu vou fazer que nem o profeta, né? Eu só ouvia falar, mas hoje os meus olhos podem vê-lo. Estou aqui com o pastor Davi Araújo. Graça e paz, pastor, seja bem-vindo. Graça e paz, pastor, que prazer, viu? Obrigado pela honra de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco aí da vida cristã. Muito obrigado pelo convite. Para quem não sabe, o pastor Davi, ele é pastor da Igreja Base e também é um homem de Deus aqui, exerce um pastoreio cristocêntrico e nós vamos falar um pouco sobre isso. Pastor, vamos começando. Vamos lá. Porque toda vez que eu trago alguém aqui, eu gosto de saber como foi a história dessa pessoa, né? Como foi esse processo de aceitar Jesus e aí, de repente, hoje é pastor. É porque é diferente, é bem diferente esse negócio. Você aceita Jesus, você se vê hoje pastoreando. Como foi? Como é que Jesus lhe encontrou, pastor? Nasceu numa família evangélica? Como é que foi isso? Certo. Primeiro eu quero dizer que eu sempre fico muito nervoso de ser entrevistado, de bater papo. Apesar de eu ser jornalista, né, ter formação, trabalhar com comunicação, mas para mim é sempre um desafio, assim, responder perguntas. Olha, pra ver, mas falar de Jesus é bom demais, então isso me tranquiliza um pouco. Então, pastor, eu não nasci num lar cristão evangélico, né? No lar da minha mãe, eles não tinham muitas práticas religiosas, e a família do meu pai, católico-romana. E tanto que eu fui batizado na igreja católica, né, bebê ainda. Catecismo? Pois é, mas eu não segui. Ah, tá. Então, assim, eu fui batizado, porque a família do meu pai era, então aquela tive tradição. Padrinho, madrinha, aquele negócio todo. Mas nunca tive uma prática católica, eu não sei os ritos católicos, eu nunca participei da igreja. Perfeito. Logo meus pais separaram, eu tinha 2 anos, então minha mãe não tinha uma prática religiosa, então segui-se meio sem rumo nesse sentido. Meu pai se converteu ao evangelho. Então, com 7 anos eles se separaram, mas fim de semana eu sempre estava com meu pai e ele me levava para a igreja. Então, meu primeiro contato foi mais ou menos, eu tinha 7, 6 anos de idade, no fim de semana, passando o fim de semana com meu pai, a gente começou a frequentar ali a igreja junto com ele e tendo aquele relacionamento. E aí meu pai levou a minha avó, ex-sogra, para a igreja. Olha aí. E aí minha avó converteu e foi uma transformação assim meio instantânea, muito poderosa, né? Minha avó fumava. Aquela coisa que só Jesus sabe, ela faz. mudou assim, ela largou o cigarro no mesmo dia e hoje está 30 anos convertida e nunca mais. É uma mulher de oração, uma bênção, minha avó. Lembro muito de Timóteo, olhando para a história da minha avó, assim, né? A avó e a mãe instruindo ali ele. Enfim, e aí comecei a ir com a minha avó na igreja. E aí nós depois mudamos para uma igreja mais próximo de casa. Eu morava com ela e com a minha mãe, que era a Igreja Batista Nacional do Bequimão. O pastor Zé Luiz, né? A igreja ainda era pequena, ele estava passando um processo de expansão, de crescimento, e foi onde eu fui batizado, com 11 anos mais ou menos. Só que como um bom adolescente, a adolescência é meio rebelde, né? Os conflitos. Os conflitos. E aí eu me afastei um pouco da igreja, porque minha avó saiu daquela igreja, e eu não me identifiquei para onde ela estava indo, né? Ela foi para a Assembleia de Deus, e era uma questão de identificação só, eu não me identifiquei muito com a igreja naquele período, e eu acho que queria um motivo também para não estar já muito na igreja, né? Então era um bom motivo nesse sentido de não conhecer ninguém. E eu passei minha adolescência inteira fora da igreja. Então, dos 12 mais ou menos até os 17 anos, eu não frequentava a igreja, mas sempre a semente está plantada no coração, né? Tinha aquele temor. O temor. Então eu nunca aquele pirei, respeito, sabe? Sempre. Sei então como é aquele temor de fazer coisas erradas, tem aquele. Minha mãe também sempre muito firme ali na criação, mas não tinha um relacionamento com Jesus. E aí, aos 17 anos, meu pai me deu um belo presente que eu fiquei muito revoltado, que foi uma Bíblia. Tudo que um adolescente não quer ganhar é uma Bíblia. Com 17 anos. Putz, não era isso que eu queria. Uma carteira de motorista. Esse era meu sonho. Ele criou toda aquela expectativa, né? Eu disse, cara, é agora que eu vou ganhar minha carteira de motorista. Meu pai já me ensinava a dirigir ali no bairro. Sim. Tinha uma namoradinha ali perto, né, do bairro e tal. Aí, era tudo que eu queria. Mas meu pai me deu uma Bíblia. E eu fiquei bem chateado com ele. E aí o que ele fazia? Antes de eu chegar em casa ou de dormir, ele sempre deixava em cima da minha cama. E eu, como um bom adolescente, não ia ler, claro, para não atender ao gosto do meu pai. Só para ir contra. Ir contra, para ter o prazer de ir contra. É isso mesmo. Mas quando ele dormia, eu comecei a ler.
E eu comecei a... E ele comprou aquela Bíblia Linguagem de Hoje, alguma coisa assim do adolescente. A linguagem é bem... Então mais acessível ali, não tinha tanta intimidade com a palavra. E aí comecei a ler e aquilo começou a fazer algum sentido para mim. E eu lembro que eu li o Novo Testamento muito rápido, porque eu fui me interessando e fui me enchendo daquilo. E aí eu lembro de uma vez, eu estava no Liceu Maranhense. Sim. E no terceiro ano, a única coisa que eu não fiz muito foi estudar. Eu sempre fui bom aluno, mas não estava tão dedicado aos estudos e a gente fazia muitas festas. E existia uma boate aqui em São Luís chamada Estúdio 7, lembra? Sim. Ali na Avenida dos Holandeses. E a gente fazia festas lá. Eu nunca fui festeiro, mas eu gostava de estar com minha turma, com os amigos, eu gostava disso. E eu lembro exatamente de um desses encontros, uma dessas festas lá, e tá todos os meus amigos lá, tal, rolando a festa, nunca gostei de beber e tal. E eu olhei para aquele ambiente, para as pessoas e assim, cara, isso aqui não é o meu lugar. Não tem nada a ver comigo. Então, assim, é muito nítido hoje isso na minha mente. Eu me lembro exatamente disso. E eu olhei assim, o que eu tô fazendo aqui? Essa é a pergunta. Voltei para casa. Paralelo a isso, tinha um casal de pastores, muito amigos do meu pai, daquela primeira igreja que eu ia 7 anos de idade. Sim, a Batista do Beckmão. Não, antes da Batista do Beckmão, a igreja que meu pai se converteu. Ah, perfeito. E aí, eles tinham uma igreja pequena, a igreja pentecostal ali no Vinhais, e a gente sempre encontrava com eles no lugar que a gente almoçava. E eles falavam, Davi, vai lá na igreja, Davi, vai lá na igreja. E eu dava sempre uma desculpa para não ir. Eles falavam assim, hoje eu vou te buscar. E eu não tinha como sair disso. Pastor Danilo e pastora Rise, assim, que eu tenho um amor enorme por eles. E eles foram me buscar, fui para a igreja. Eu não sabia se eles sabiam que eu tinha passado esse tempo fora da igreja. Sim. Fui lá, e aí eles me chamaram para... Era uma igreja bem pequena, de bairro. Não sei se tinha 30 pessoas na igreja, mas no culto da semana tinha pouquíssimas pessoas. Era quase o tamanho desse estúdio aqui, um pouco maior. E ela falou assim, Davi, vem aqui cantar uma música. E eu, como assim cantar uma música? Quando eu era criança, cantava lá na igreja, mas nada... É criança. Criança, né? É bonitinho, né? Eu não sou cantor. Lindo, tal, desafina e a igreja aplaude. Eu disse, ela disse, não, mas vem aqui. Aí eu fui lá, cantei, eu lembro até qual foi a música, foi Rompendo em Fé. E aí, pastor, eu fechei os olhos e comecei a cantar ali, morrendo de vergonha, eu queria morrer naquele momento. E eu estava tão tímido, com tanta vergonha, que quando eu terminei de cantar, a igreja estava aqui atrás, eu tinha virado de costas. Acho que eu fui rodando ali desesperado e tal. E aí, a partir dali, ela começou a me convidar, eles dois me convidando, vem lá, e eu comecei a ir para a igreja, paralelo a esse momento que deu aquele estalo. E ela me envolveu numa peça de teatro ali de Natal, eu fui ficando... Eu até brinco assim, será que eu tenho que me reconciliar e levantar a mão? Porque eu nunca fiz isso. Sim. Mas foi o meio como o Senhor me trouxe de volta, e eu considero a minha conversão, de fato, aquela virada de chave de entendimento da mensagem do Evangelho, naquele momento. Sim. Então, na adolescência, na infância, a semente foi plantada, foi fundamental, e eu quero aproveitar até para falar isso para os pais. Levem seus filhos para a igreja, querendo ou não querendo, eu falo a mesma coisa. Nossa responsabilidade. Hoje eu tenho uma filha de 3 anos e meio, e aquela semente está sendo plantada. Porque o resultado pertence a Deus. A gente não tem noção do que eles estão sendo, do que está sendo absorvido por eles, mesmo eles indo ali contra a vontade. É verdade. Você entender profundamente o Evangelho, mas aquela semente foi plantada. Isso é muito nítido na minha vida hoje. Mas aos 18 anos eu acho que ela floresceu. Então eu considero a minha conversão, eu entendo que eu sou um pecador, que eu preciso de arrependimento, preciso da graça de Cristo, preciso de salvação. Então aos 18 anos foi essa mudança de chave, assim, de conversão. E aí, daí pra frente, eu tinha um namoro, muito envolvimento ali, de 2 anos e meio, terminei, que eu vi que não era correto aquilo ali, naquele momento, e dali pra frente minha caminhada seguiu. E aí se converte, todo esse processo, e aí hoje é pastor. Pois é. Esse mês agora, de junho, faz 8 anos de ordenação pastoral. Como se deu? Porque, assim, uma coisa é se converter. Jesus é tudo na vida, glória a Deus, aleluia, e tem o processo. Outra coisa, a gente está falando de ser chamado por Deus para uma boa obra. E a gente sabe que é um outro processo. Pronto. E aí eu estava um dia com esses pastores, nessa igreja pequenininha lá, com meu pai, como todo bom crente, depois do culto de domingo à noite, comeu uma pizza, né? Então era isso que a gente fazia todo domingo. O lanche após o culto. Sempre. E a gente estava numa pizzaria, que era beira da rua, assim,
E a gente estava lá sentado naquela mesa de crente, esperando a pizza chegar. E chegou uma irmã lá que era amiga dos pastores. Ela não era da nossa igreja. E ela chegou cumprimentando todo mundo. E eu estava aqui de costas, ela passou atrás de mim. Quando ela tocou em mim me cumprimentar, ela falou assim: pastor, esse daqui vai ser pastor, viu? E seguiu. Ela não falou: eis que te digo, não teve. Ela só passou e tocou e disse assim: pastor, esse daqui vai ser pastor. E seguiu. Meu pai de frente falou assim: orgulho, né? Meu pai crente, filho pastor e tal. Aí meu pai começou: ó, tu viu? Profecia lá que tu recebeu, vai ser pastor. Eu, pai, conversa. Eu tinha raiva de pensar nesse negócio. Tu não quer ser pastor nada e tal. E eu fui sempre me envolvendo com a obra, ali, sempre servindo. Então, comecei ali com música e jovens, naquela primeira igreja. E aí, sempre envolvido nisso, fui tendo a oportunidade de pregar no culto de jovens. E um dia 20 de fevereiro de 2000, eu não sou muito de data, mas algumas marcaram muito na minha vida. 20 de fevereiro de 2010. Eu já estava namorando, inclusive, com a minha esposa. Eu lembro que eu preguei, e quando terminou a pregação, o pastor Clóvis, né, que é meu pastor e me ordenou, ele me deu um abraço. Foi uma mensagem que falou muito com a gente naquela noite. E ele me deu um abraço e falou assim no meu ouvido. Ninguém ouviu isso. Ele falou no meu ouvido, me abraçando e chorando. E eu também. Ele falou assim: hoje o Senhor te entrega um cajado. E aí eu fiquei chorando, recebi aquela palavra. E dali para frente, eu comecei a aceitar esse chamado. Então, primeiro eu rejeitei. Depois eu comecei a aceitar. Se for a vontade de Deus, ok. Depois eu comecei a desejar isso, no sentido de amar essa função, né? Não desejo ambicioso, mas aquilo que Paulo vai falar que é aquele que deseja, almeja o episcopado, né? Então, ali é um sentido mesmo de quem tem esse desejo no coração, e aquilo começou a nascer. E aí eu fui me capacitando, fui estudar teologia, depois fiz uma pós de teologia bíblica, hoje eu faço de aconselhamento bíblico, e aí fui me capacitando nessa área. E aí, quando foi em 2017, foi quando eu fui ordenado já na base, pelo pastor Clóvis, que é meu pastor, o pastor Gedaías, que é da Iboa, participou ali da minha ordenação. E foi assim, foi muito natural, foi orgânico, mas em nenhum momento Deus começou a me mostrar que esse era o chamado dele para a minha vida. Aí nessa época você se torna co-pastor do pastor Clóvis, é isso? Isso, exatamente. Perfeito. Então eu sempre tive muita oportunidade de pregar, eu já revezava meio que a pregação com ele aos sábados, ele era pastor de jovens primeiro, e aí na igreja que a gente participava, e aí eu já tinha muitas oportunidades ali de pregar, cuidando de pequeno grupo, cuidando de pessoas, então isso foi se evidenciando. Sim. Então a ordenação pastoral, ela foi uma confirmação daquilo que a igreja reconhecia, que eu acho que é como deve ser. Sim. Não foi um mérito, olha, Davi, parabéns pelos seus trabalhos realizados, sabe? Foi uma coisa que a igreja enxergou, e eu acho que é o caminho bíblico para isso. Os 5 ministérios, pastoreio, eles são feitos primeiro, né? Óbvio. Você tem que ter essa convicção dentro de você, você tem que ter esse chamado, essa paixão, mas ele é evidenciado pelo trabalho e legitimado pela igreja local. Exatamente. Então, essa coisa de que... Porque é a igreja local que ela é meio como se fosse o atestado de que você carrega aquele ministério dentro de você. E quando a Bíblia fala que aquele que almeja o episcopado, esse almejar, ele não tem a ver, como eu falei ainda há pouco, com um desejo de um reconhecimento de que eu sou alguma coisa. Perfeito. Mas aquilo que você ama e deseja, você evidencia. E eu acho que a evidência de um chamado pastoral, ela está no serviço. Tá. Então ela está no amor pela palavra e no amor pelas pessoas. E isso, pastor Davi, é o que a gente precisa de alguma forma resgatar ou talvez evidenciar de uma forma muito mais forte. Pastor não é dono de ninguém, pastor não manda em ninguém, pastor é um apontador de caminho, e como diz uma frase de um escritor que agora me fugiu a memória, diz que o maior lugar que o pastor pode ter na vida de alguém é aos pés dela, servindo. Isso é perfeito, porque é o exemplo do nosso Senhor. Verdade. Né? Então Jesus, ele fez isso, foi desse jeito que ele caminhou e que ele discipulou os seus 12 ali, dizendo que o maior era o menor, que o maior era aquele que servia. Enquanto eles estavam ali já caminhando com o próprio Cristo, mas não conseguiam entender exatamente qual era a dinâmica do reino, Jesus vai dizer, olha, vocês estão brigando por causa disso, mas eu vou aqui fazer um negócio, eu vou lavar os pés de vocês. E quem lavava os pés, registro do lado de João 13,
Era o escravo menor, né? Não era só um escravo, era aquele que... Era algo classificado como... Socialmente falando, era o trabalho mais humilhante. E Jesus vai estar dizendo, olha, o reino de Deus é sobre isso daqui. Então, o chamado pastoral, ele é um chamado para o serviço. E quando a gente não entende isso, porque a gente vive muitas lutas, você sabe disso, né, pastor? O desafio da gente cuidar daquilo que não é nosso, a igreja não é nossa. Ser um mordomo daquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. De ovelhas que não são nossas, é uma responsabilidade muito grande. Mas aí quando a gente quer se apropriar disso, a gente começa a perder o foco. E aí, sobre esse chamado que é evidenciado pela igreja, que é o que a gente está falando, a gente assiste muitas coisas distorcidas a respeito desse chamado. Então, pessoas são ordenadas por um reconhecimento, por questões financeiras, porque a igreja quer prendê-lo ali de alguma forma, e aí a gente vai vendo que na frente os prejuízos são muito grandes, né? Verdade. Quando se foge daquilo que é a essência de um ministério pastoral. Então, luto todos os dias contra a minha carne para que o Senhor mantenha a simplicidade do evangelho. Que é simples. A autoridade que não é minha, mas é da palavra que eu prego. Verdade. E seguir essa vida buscando ser obediente ao Senhor. E aí o senhor é co-pastor, aí depois vira pastor. Tá, então vamos lá. Então nós começamos juntos ali na plantação da base há 9 anos. A igreja está fazendo 9 anos agora em junho, inclusive. E aí ali eu não era pastor ainda, né? Naquele primeiro ano eu fazia parte de um conselho eclesiástico que nós tínhamos. Tinha outros 2 pastores, além do Clóvis. Mas só que eu sempre fui muito ativo, participante. Aí começou a construir essa minha ordenação. Passei 1 ano ali num estágio probatório. Presbitério. Num presbitério e tal. Fui sabatinado até ser ordenado. E aí fiquei ali mais 2 anos e meio, 3 anos, não me lembro, na mesma igreja ali local. Sim. Com o pastor Clóvis sendo co-pastor da igreja. E aí, em 2018, 19, acho que 2019, nós fomos participar do CTPI, que é um congresso anual, né, promovido pelo próprio CTPI, o Ressurgência, em João Pessoa, para pastores e líderes, plantadores de igreja. E aí a gente foi lá e fui muito ministrado. E o pastor Clóvis estava lá, estava ele, a esposa dele, eu e Maria Fernanda, minha esposa. E foi muito bom, fomos muito edificados. E algo que já estava ali um pouco no meu coração ficou mais forte. Que era, vou fazer 30 anos, quero fazer um pouco mais, enquanto eu tenho disposição, ânimo, força. E aí comecei a compartilhar com ele o meu desejo de plantar uma igreja. Então, assim, aqui a gente estava junto, mas eu quero o desafio de começar ali do zero. Nós começamos a base, mais ou menos 50 pessoas, né? Então, eu queria esse desafio de começar com aquele grupo ali pequeno e plantar uma igreja e tudo, e comecei a compartilhar isso com ele. Nós começamos a orar, buscar Deus. Isso primeiramente ficou entre nós 2. Quando eu falo entre nós 2, comigo e minha esposa, ela foi a primeira pessoa, né? Não tinha como começar sem ela estar junto. Então, eu e ela já estávamos conversando sobre isso, e eu comecei nós 2 ali. Depois nós levamos isso para a liderança da igreja, para esse conselho, para os outros pastores, que aprovaram. Só que, pastor, era pandemia, 2020. Igrejas estavam fechando, não estavam abrindo. Não era... A gente não estava reunindo as pessoas, a gente estava online, né? Estava catando as pessoas. Catando as pessoas. Deus estava fazendo filtro em quem era crente de verdade ali, quando as portas estavam fechadas, mas a gente começou a planejar. E não sabia exatamente qual seria o nosso modelo de plantação de igreja da base. A gente só tinha começado ali há pouco tempo. E aí eu fiz ali um projeto de plantação que a gente chamou de polo. Então nós vamos iniciar um polo que é... ligado à igreja ali principal, a base Recanto, que hoje a gente chama assim, mas só tinha aquela. E aí vamos começar a orar, procurar bairros e tal. Minha primeira intenção era para o bairro do Bequimão, mas apareceu uma oportunidade de um prédio comercial lá no Renascença. Sim. E falei para ele, disse, olha, aqui é uma oportunidade e eu queria 3 casais comigo, porque eu não sei tocar, então alguém fazer uma musiquinha. Aí a experiência lá na primeira igrejinha foi traumática. E aí... Mas olha, eu fiquei em Ministério de Louvor por muitos anos, viu? Como é que é? Mas na misericórdia, eu acho que Deus faz um trabalho no ouvido. Hoje, quando eu me ouço nas transmissões, eu digo misericórdia. Como é que eu me submeti? O pessoal até brinca assim, pastor, não, por favor, né? Mas eu amo música. E aí alguém que tocasse, alguém que ajudasse com as crianças, mais um casal ali. E nós éramos ali 8 pessoas, mais a minha avó, aquela minha avó, que vai para onde eu vou. Até hoje. Até hoje, tá lá comigo, Marilda. Um beijo para minha avó. E começamos a plantar ali no Renascença. Então, de manhã era o culto lá no domingo pela manhã, 8 pessoas,
e à noite voltava lá para o Recanto. Perfeito. Então, 1 ano mais ou menos fiquei nisso, às vezes pregando de manhã e de noite e tal, nessa dinâmica, e a igreja as pessoas foram chegando. Então a gente ficou nesse centro comercial, a gente tinha um contrato de 2 anos para aquele aluguel, mas a gente não estava mais suportando ficar 1 ano, que começou a crescer. Muito orgânico, muito em relacionamento, sem nada assim muito... esse é o projeto, assim vai dar certo, sabe? Na confiança ali do Senhor mesmo. E aí a igreja foi crescendo, fomos para um outro ponto, na Rua das Sucupiras, até que se tornou uma congregação. Aí, hoje, financeiramente, administrativamente, é uma igreja independente, mas fazemos parte da mesma convenção, por assim dizer, né? Da base. E aí hoje nós temos Base Renascença, que já está caminhando para o 5º ano, então hoje já tem mais tempo de Base Renascença do que do início da base. Sim. E em outubro a gente mudou ali para o Jaracati, a gente continua usando Base Renascença, apesar de estarmos no Jaracati, ainda nesse processo de implantação. Ali no posto, né? Perfeito, ali no posto. A gente achou um ponto ali no Renascença, é muito difícil, muito caro. Sim. E aí nós tínhamos que sair do prédio que nós estávamos suportando e muitos problemas estruturais. E hoje em dia, pastor, antigamente tinha aquele negócio da igreja planejar comprar um terreno, construir. Hoje é muito difícil isso, financeiramente, e os lugares que existem também. Imóvel é muito caro. É um planejamento que leva um certo tempo para acontecer. E aí, às vezes, você tem essa necessidade. Vocês mudaram recentemente, para um lugar melhor, maior. Então, às vezes, a gente tem que mudar. Não dá para esperar comprar um terreno, construir, levantar aquele recurso. E foi o que a gente fez. A gente foi para um ponto lá no Jaracati. Não gostei a princípio. Achei que não era um lugar esquisito, era um centro comercial. Mas o Senhor colocou visão em alguns irmãos, assim, juntamos os arquitetos da igreja, e assim, olha, eu tenho um grande plano para vocês. E 0 dinheiro. E os irmãos muito talentosos se uniram, formaram uma comissão dos arquitetos. No começo a gente nunca teve um arquiteto na igreja, de repente se juntaram ali todos, e a gente conseguiu fazer um espaço bom, né? E estamos lá. Então, depois desse processo de amadurecimento também, né? O Senhor permitiu que a gente plantasse essa outra igreja. Glória a e Deus. Hoje a gente está lá há 4 anos e meio ali no Renascença. E os maiores desafios, pastor? Hoje, assim, plantou a igreja, começou do zero, a sua história parece um pouco com a minha. Qual é assim, talvez, não sei se já teve ou se... A gente sempre acredita que vai ter sempre uma coisa maior, né? Mas... Hoje, assim, qual foi um dos maiores desafios desse processo que o senhor disse assim, rapaz, onde é que eu fui me meter nessa história? Será que eu não estava certo na cabeça? Olha, a gente faz essas perguntas. Por muitas vezes eu pensei assim, alcançando essas pessoas, agora vamos voltar todo mundo lá pro Recanto? Sim. Lá é uma igreja estruturada, lá já está grande, lá eu tenho o pastor Cláudio para dividir a responsabilidade. Ali, hoje eu já tenho um copastor comigo, né, que foi ordenado lá já no Renascença, mas antes era só eu como pastor. Eu sempre busquei fazer uma liderança compartilhada, acho que isso é muito saudável. E hoje nós pensamos numa igreja que ela não é centrada em mim. Então, quer eu exista ou não, a igreja continua funcionando. Então eu tiro férias, para você ter uma ideia, uma obra de igreja que é algo que exige muito, eu tirei férias, viajei e eu visitei a obra 2 vezes. Os irmãos tocaram a obra. Nós reunimos, claro que eu estava ali supervisionando, né, com eles, tratando, mas caminhou. Tem um livro, Formador de Heróis, que ele diz que todo líder precisa trabalhar para que ele seja inútil. No dia que o líder se tornar inútil, pronto, agora você é um líder. Perfeito, eu vou caminhar para isso. E aí, porque a gente vive, eu ouço muitos dos pastores falarem, e de certa forma isso é verdade, nós temos um nível de solidão ministerial. Sim. Existe isso. Existe. Né? Existe o fardo, o peso da responsabilidade, ela é maior sobre as nossas costas. Com certeza. E está tudo bem, isso faz parte do ministério. É aquela coisa, a palavra final nossa tem um peso diferenciado do que outras palavras. E o Senhor vai nos cobrar diferente. Perfeito. Isso é bíblico. Ele falou que nós prestaremos conta muito é cobrado. Daquilo que nós ensinamos, das pessoas que nós cuidamos. Perfeitamente. Mas eu também entendi, pastor, que uma pessoa morreu pela igreja, foi Jesus. Eu não preciso morrer pela igreja. Verdade. Jesus morreu pela igreja. O trabalho já foi feito. O trabalho já foi feito. O mais difícil já foi feito. Então, existem momentos que são mais difíceis, existem momentos que são mais pesados, existem os dias de choro, mas a igreja não é sobre mim. A igreja não é minha e eu tento sempre trabalhar isso. Eu sempre fui muito centralizador. Acho que o primeiro desafio, como um pastor ali, líder de uma igreja local, era eu trabalhar em mim, o meu coração. Entendi. Eu sempre fui muito centralizador, eu gostava de fazer as coisas. Eu sou muito ativo, assim, e muita ideia, muita criatividade, então sempre gostei.
Só que eu tinha um problema, eu trazia isso para eu fazer. E eu falava assim, é melhor eu fazer para não me decepcionar com as pessoas. Mas se decepcionar faz parte. Fazer com que as pessoas exerçam, ou a gente vê se elas têm condição de fazer ou não, faz parte. Tem hora que vai dar, correr esse risco faz parte. Então tinha hora que eu tinha que ver se ia dar certo. O maior risco foi Jesus contar contigo. E aí, essa né, é a verdade. Exatamente. E eu fui vendo assim, cara, o Senhor tem paciência comigo, eu tenho que ter com os meus irmãos. E aí eu fui percebendo como a igreja foi se desenvolvendo nesse momento, e isso foi muito importante. Então, acho que o maior desafio foi comigo mesmo. Agora, na visão pastor olhando para a igreja, os recursos humanos e financeiros são um desafio, mas eu sempre tentei não me preocupar com isso. Então, vamos até onde as nossas mãos alcançam. A obra é do Senhor, Ele vai prover as necessidades, Ele vai abrir as portas naquilo que Ele acha e deixar de lado comparações. Para a sua igreja, o Senhor tem um propósito. Tem uma porção da graça. Para a base, tem outra porção. E vai alcançar outras pessoas em outra região, num outro contexto social. Isso é importante, pastor Davi, porque no mundo hoje de rede social, onde inconscientemente ou conscientemente a gente se compara com o Beltrano que saiu de férias, o que acontece na vida de A, o que acontece na vida de B, é muito com essa vida que a gente acompanha das pessoas via rede social, é muito natural acontecer isso. E até certo ponto, você pode ter alguém que você se inspira, que você observa algo, porque que Deus aprende. Maravilha. Eu vou numa igreja, eu sempre observo, o que isso aqui é legal, dá para fazer, isso é normal. Mas eu tenho entendido que cada ministério, que cada pastor, cada homem de Deus, ele carrega algo da parte de Deus que eu não carrego. E eu não me basto. E isso é legal. Porque quando eu tenho essa noção de que eu não me basto, eu tenho ciência de que eu não vou alcançar todos e que alguém vai ser alcançado pelo Senhor para mostrar para mim que eu não me basto. E vice-versa. É isso que eu vejo que é a unidade. Existe algo específico da parte de Deus que cada ministério carrega. É uma coisa mais para o casal, uma coisa mais para o jovem, é uma coisa mais para nicho Y, nicho A, enfim, tá tudo bem. E não se comparar e entender isso traz saúde. Perfeito. Eu acho que isso é maravilhoso. Acho traz que saúde. Todo cristão deve exercer isso, não só o pastor, né? Como servos de Cristo, nós devemos entender que o nosso Deus, ele se manifesta de multiforme, a sua multiforme graça, ela se manifesta de várias formas, Verdade. como o próprio nome fala, sendo redundante mesmo. E entendendo que o Senhor é muito mais do que os nossos ministérios, o reino de Deus é muito maior do que a base, e isso é muito tranquilo hoje para mim, sabe? Hoje na nossa igreja nós temos 120 membros, mais ou menos, e para mim isso é algo inimaginável. Tem igrejas que fazem isso em um mês e tá tudo bem, glória a Deus, sabe? O importante é que o evangelho esteja expandido. Eu só não compactuo com heresia. Perfeito. O resto, pastor, se a igreja, a parede é preta, é se rosa, é lilás. Se o rosa, louvor, eu acho um pouco estranho, se o louvor é 3 louvores e um adorador, sabe, se é no início, é no fim. Eu acho que, ainda há pouco eu estava com alguns pastores, num café com pastores, e a gente falava uma coisa que é muito... Eles são todos quase de uma denominação só e tal, né? E eu ali de uma igreja independente, mas aprendendo com eles e compartilhando do reino. E entendendo que a mensagem ela é imutável. O evangelho ele é inegociável. Ele é o mesmo desde quando ele foi escrito até o que nós pregamos hoje. Perfeito. Assim será. A forma, não. A linguagem, forma, ela vai se adaptando. Eu gosto de pregar. O estilo de pregação que nós adotamos é pregação expositiva, mas eu gosto de trazer essa pregação expositiva de uma maneira totalmente contextualizada com a nossa cultura, porque eu creio que o evangelho ele é relevante para o problema que a gente está vivendo hoje. Tem que haver aplicabilidade. Pronto. Tem que ter aplicação. Ela não pode ser só conhecimento teológico. Não pode. Porque provavelmente no inferno está cheio de teólogos. E aquilo que eu gosto de falar. Se toda informação que você tem sobre o evangelho não te leva a crer, de nada adiantou. Perfeito. Porque o evangelho é notícia. Ou você como bom jornalista, sabe. Bom jornalista, eu agradeço aí pelo bom. É uma notícia, é um fato. Ou você acredita, ou você não acredita. Acabou. João 6,49 ou 16,49 diz que a obra de Deus é essa. Creia naquele que enviou. Então, se você
se você tem informações, conhecimento sobre o evangelho, isso não te leva a crer, isso não é discipulado, isso não é evangelho. Exatamente. Acabou. E outra coisa que volta até num ponto que você falou lá no começo, pastor, que é muito importante, do chamado. Eu creio que o seminário, ele não forma o pastor, mas eu acho o seminário muitíssimo importante. Então, assim, na minha opinião, humilde opinião, eu sou um dos piores de São Luís, pastores, eu tenho certeza disso, eu até brinco com as minhas ovelhas. De fato, eu devo ser um dos piores pastores de São Luís, mas vocês também não são as melhores ovelhas, eu brinco assim com eles. Então eu amo minha igreja é muito amorosa. Mas o que forma um pastor é o chão da igreja, é o dia a dia, é o contato. Agora, é claro que como pastor você não pode não se preparar para pregar. Sim. Você não pode ter um conhecimento teológico raso. Não pode. Quando Paulo vai escrever os Efésios, capítulo 4, dizendo que Deus chamou uns para profetas, outros para apóstolos, outros para pastores e mestres, o pastor e o mestre, ele anda junto. Esse chamado, ele é um chamado para o pastor ser mestre, entendeu? E tem que manejar bem. Essa é uma condição para ser um pastor. Manejar bem. Esposo de uma só mulher, não dado avinho, e manejar bem a palavra. Perfeito. Então, se eu não manejo bem, então se eu não estudo, se eu não me preparo, é claro que Paulo vai dizer assim, olha, se eu só estudo, isso não entrou no meu coração, como antes eu me apegava a isso, foi considerado esterco. Tudo isso foi perdo diante de Cristo. Agora, isso não quer dizer que todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida dele não serviu para quem ele era, para as portas que foram abertas para os lugares que ele chegou. Então, acho que essa capacitação ela é muito importante. Eu tenho incentivado os jovens a estudarem. Houve um momento, eu vi de um contexto onde diz, a teologia mata, a letra mata, é um texto completamente tirado de contexto ali da Bíblia. Teologia não mata, a não ser que ela fique só no seu na sua mente. Se ela não atinge o coração, ela vai te matar. Se ela não produz crença no evangelho, se ela não produz humildade, fé, sabe, pastor? Porque o cara arrotar seus títulos... Arrogante é arrogância, isso não leva ninguém para Cristo. Com relação ao seminário, só fazendo um complemento, eu também acho muito importante. A minha única ressalva é que, às vezes, a vida no seminário ela te afasta da vivência pastoral diária. E aí eu acho que é o equilíbrio que quem está fazendo tem que buscar. Aí vem de quem está fazendo, ou de quem já fez, de trazer essa vivência prática com aquilo que você está aprendendo. Porque você sabe, você foi formado, eu tenho minha formação, a gente sabe que nem tudo que a gente aprende a gente consegue levar de forma ipsilita ali. E como todo curso tem bons professores, tem professores ruins, e a gente o senhor vai nos dando discernimento ali, né? Perfeito. Sobre o que absorver e o que aplicar ali para a igreja, mas se apegar só nisso eu acho muito perigoso. Eu lembro quando eu entrei no seminário, no curso de teologia, e virei o que? Esse aqui trabalhou demais, ó. Isso tá errado. E aí depois eu acho que Deus vai te trazendo. Acho que quando você entra na faculdade, né? Sim. Eu comecei a fazer jornalismo, eu achava que eu era o William Bonner, mas depois vejo que não era. Então acho que foi meio isso. Depois o Senhor vai trazendo aquele equilíbrio que eu acho que é muito importante, né? Com humildade, com simplicidade, saber que, mais uma vez, que o Evangelho, o Reino de Deus, ele é maior do que o curso teológico, sabe? Que o Reino de Deus é maior do que a sua igreja local. Mas é a prática, a vivência e os joelhos dobrados que vão nos ensinando isso. E assim, pastor, hoje, todo pastor ele carrega consigo uma mensagem. É aquilo que, às vezes, permeia todos os sermões, a vida, a vivência. Talvez, daquilo que Deus traz, é a espinha dorsal para ele, daquilo que... Qual é hoje, assim, a mensagem que o senhor carrega? Pastor, isso aqui, ele pulsa no meu coração, eu prego isso, eu tento fugir disso, mas quando volto, eu estou voltando para isso. Qual é a sua mensagem? Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, né? E aí 10:31, ele vai falando, é um dos versículos que eu mais gosto. E eu aplico essa nas realidades da minha vida, assim, né? Na dinâmica. Isso vai para o ministério, isso vai para a vida profissional. Quer vocês comam, quer vocês bebam. Quer vocês façam qualquer outra coisa. Fazer para a glória de Deus. E eu tenho buscado viver isso. Então, ainda aquelas coisas que parecem ser de Deus, mas se não são para a glória de Deus, não servem. Então, nem sempre aquilo que eu acho que eu estou fazendo para Deus é o que Deus quer que eu faça e está glorificando a Deus. Tem muita gente ativista dentro da igreja que está só se satisfazendo. Nem todo sucesso, talvez o pior insucesso é ter sucesso aonde Deus não pediu para você ter sucesso. Pronto, eu acho que isso resume bem.
Então, eu acho que o meu desafio é a mensagem para a minha vida sempre. Quer eu esteja lá no púlpito pregando, quer eu esteja lá no jornal apresentando, quer a gente esteja aqui conversando, eu quero que Deus seja glorificado. Perfeito. E meu desafio com o Senhor é assim, Deus, me ensina a fazer isso. É pegar o evangelho e não transformar numa bolha, mas pegar o evangelho e fazer com que ele se expanda para toda a área da tua vida. Eu creio muito nesse evangelho que não só te faz ser um ser espiritual, mas te faz ser um ser psicologicamente falando, emocionalmente falando saudável, fisicamente, biologicamente saudável. Porque a gente vê muito, pastor, assim, crentes salvos, porque creem em Jesus, já amém, mas ignorantes das relações humanas, com o entendimento sobre o corpo negligenciado. E quando eu olho para a Bíblia e vejo esse versículo, quer comais, quer bebais, fazei tudo. É tudo. Não é qualquer outra coisa. Não é só quando eu estou orando e lendo a Bíblia. Só aquilo que é espiritual, né? Por assim dizer. Nós somos seres espirituais. Somos. Então eu acredito nesse evangelho que ele é a cosmovisão de tudo. Ele enxerga sistêmico, tudo. Vamos dizer assim. Eu tive muita dificuldade de ver quando as pessoas começaram a dividir a vida. E quando elas dividem a vida e elas colocam espiritualidade como sendo uma parte da vida, aí, como a gente gosta de dizer no Maranhão, esculhambou tudo, escangalhou tudo. Escangalhou tudo. Porque se o evangelho ele não reverbera em todas as minhas atividades, então, se eu estou lá no meu trabalho, eu glorifico a Deus chegando no meu horário, batendo meu ponto no horário. Sendo um bom profissional, sendo responsável. Sendo educado, sendo emocionalmente tratar isso, não ser aquele profissional como a gente vê. Isso é até uma temática importante hoje, essa questão mesmo de pastores, homens de Deus, que têm chamado, mas que são narcisistas, que são abusadores. Isso é uma realidade. Tá aí, então, vamos pegar aqui um ganchinho. A gente está falando de alguém espiritualmente que talvez tem um entendimento, mas que emocionalmente o evangelho não alcançou essa pessoa como deveria alcançar. Perfeito. E nós vivemos nesse tempo, né? Inclusive é um tema muito debatido nesse período que a gente está vivendo, né? Sobre lideranças que são abusivas, então que se aproveitam de diversas circunstâncias para liderar de uma maneira opressora mesmo. Perfeito. Né? De domínio. E isso eu enxergo como algo que não tem nada a ver com o evangelho. Isso não é cristocêntrico, esse não é o exemplo de Cristo para nós. E eu vejo que isso é uma consequência de departamentalizar o evangelho. O evangelho é só coisa espiritual. Isso. E eu compactuo dessa mesma ideia de que... Isso não quer dizer... Perdão, cortando você. Mas isso não quer dizer que lá no meu trabalho tem que abrir uma Bíblia. Isso. Sabe? Paulo, aos Efésios também ele vai dizer lá no capítulo final do 5, e ele começa a ser tratado de todas as relações, e também aos Colossenses, ele vai falar assim, olha, escravo, que é a linguagem da época, né? Mas se fosse nos dias de hoje, CLT, sim. Profissional, trabalhe para o seu patrão como para o Senhor. Perfeito. Então isso ele está dizendo assim, ele começa o capítulo 5 dizendo assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o cheio do Espírito Santo, ele evidencia como isso, sapateando, falando em línguas, não, vivendo com a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando sua vida por ela. Não aborrecendo seus filhos, sendo um bom funcionário. Se você é patrão, sendo um bom patrão. É assim que eu evidencio que eu sou cheio do Espírito Santo. Verdade. O contexto nos constrói esse caminho. Verdade. Então as pessoas às vezes separam. Então para mim a maior alegria como pastor é se eu conheço o patrão de uma ovelha e ele dá um bom testemunho. Ele dá um elogio de que ele é um ótimo funcionário. Ou se ele é um patrão de que ele trata bem, com respeito, com dignidade, os seus funcionários. Perfeito. Apesar de vivermos num país onde é muito difícil ser empresário. É verdade. Mas ser empregado também. Então, eu tenho incentivado, isso não é porque eu faço, é porque a Bíblia nos orienta a fazer isso, a que os meus irmãos vivam de maneira, que Paulo vai dizer, digna do evangelho. E lá no grego esse digno tem a ver com equiparação, né? Na mesma balança. Sim. Não é no sentido de eu merecer o evangelho, mas no sentido de que também não sou melhor. Corresponder ao que o evangelho pede que eu seja. Então, sendo um bom marido, sendo um bom profissional, sendo um bom vizinho. Você já pensou, minha vontade, quando a gente ordenou meu co-pastor lá, o Vitinho,
Um cara que eu amo demais, assim, eu chamei a esposa dele, só eu e ela, lá no gabinete, né? Pra perguntar, e aí? Como é que é o Vitor em casa, sabe? Eu não sei hoje, mas eu sou de uma escola de ordenação pastoral que exigia até uma pesquisa com os vizinhos. Exatamente. Fazia ali, deixava no presbitério e fazia aquele consulta nome, como é que tá o SPC, como é que tá o negócio. É claro que a gente sabe que algumas coisas lá atrás não cabem mais hoje, por todo a gente tem conversado, a forma. Mas o critério, ter a preocupação ali, né? ela é fundamental. E aí você vê, por exemplo, isso que você está falando é interessante. A gente começou a plantar lá no Renascença, um jovem começou a frequentar a igreja, e tô ali conversando com ele e tal. Ele disse, eu moro aqui no Renascença mesmo, moro aqui perto e tal. Passou um tempo, eu mudei para o Renascença, quando a dinâmica da vida. Igreja, eu trabalho no São Francisco, minha filha estuda ali perto, e aí ficou melhor, a gente mudou para o Renascença. Quem que era a minha vizinha de porta colada? Era a mãe desse jovem. Eu não sabia disso, eu comprei o apartamento lá sem saber que ela era minha vizinha. E aí descobri ali que ela era a mãe dele. E aí, resumindo bem a história, hoje ela e o marido e a filha, que esse já casou, eu fiz o casamento dele, inclusive, são membros da minha igreja, onde eu pastoreio. E aí eu estou dando esse exemplo para dizer, e se eu fosse um mau vizinho? E se eu não testemunhasse? Né? Então, olha como é que a nossa vida, no dia a dia, na convivência, da simplicidade, ela impacta na vida das pessoas. Verdade. Então eu não sou um cristão só quando eu abro minha Bíblia e estou lá no púlpito. Eu quero apresentar o jornal da melhor maneira que eu posso fazer para testemunhar. Que era aquela visão, né? Secular e sagrado. Isso. Tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Do meu relacionamento com a minha esposa, a forma como eu dou com meus filhos, a forma como eu faço negócios com as pessoas, tudo é sagrado. Porque quer comais, quer bebais, fazer isto, tudo para a glória de Deus. E a gente hoje tem um desafio, né, pastor, de desconstruir isso que o próprio evangelicalismo brasileiro construiu ao longo desses últimos anos, de separar, né, secular. Hoje a gente fala, às vezes, num sentido didático, né? Perfeito. Secular e tal, mas na realidade isso não existe, biblicamente não falando, existe. né? Rapaz, o pai da reforma... Calvino que trabalha nisso, mas Lutero... Lutero foi uma das coisas que Lutero bateu... Aquela abertura, aquela diferença que havia entre uma vida do clérigo, dos sacerdotes, e a vida do povo. Ele disse, tudo é sagrado. Tudo é sagrado. E todos nós em Cristo somos agora sacerdócio real. Pedro vai dizer isso, nós somos raça eleita, povo escolhido de Deus, sacerdócio santo. Então todos nós somos sacerdotes nesse aspecto de que agora temos esse relacionamento, essa liberdade com Deus, acesso a Deus, e isso reverbera em tudo aquilo que eu faço. Tudo. No momento que eu acordo, até a hora que eu durmo, eu posso glorificar Deus. Até no dia que não tem culto, eu posso cultuar Deus. Nós somos seres litúrgicos, né? O que a reforma também vai trazer, né? O senso de homo litúrgicos, né? De rito. O homem que é litúrgico em tudo que ele faz. Então, tudo é culto. Romanos 12, né? Quando Paulo vai escrever, então, assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando ele fala isso de não tomar forma desse mundo, quer dizer que inserido nesse mundo, eu não tomo a forma, mas onde eu estou, eu cultuo. Perfeito. Então eu vou escolher 2 tipos de culto. Ou o culto que eu me amoldo ao mundo, ou o culto a Deus, que não é só lá dentro da igreja, mas em tudo que eu faço. A gente é o embaixador, a gente mora no lugar, mas a gente não é desse lugar. Perfeito. A gente vive de acordo com as normas e os valores da nação que eu represento, apesar de não estar na nação que represento. Ainda não, né? Ainda não, né? Então, é basicamente isso. Eu creio muito, sabe? Eu acho que hoje, pastor Davi, a gente precisa, mais do que nunca, enfatizar que não há essa dicotomia. Que não existe essa separação entre o que é profano e o que é sagrado, no seu sentido de vida pessoal. Sim, sim. Claro que existe aquilo que profana a Deus no seu sentido de cultura e valores, mas quando eu falo da minha vida, tudo da minha vida glorifica a Deus. Tudo, tudo, tudo. E isso é tão importante que é por isso que a gente entende por que Deus se preocupa com o sexo que tu faz com a esposa, como tu deve fazer esse sexo, como tu deve educar teu filho, como tu deve se comportar com seus irmãos,
o que falar e o que não falar. Quando a gente olha para a Bíblia e vê essas diversas orientações. Até como a gente se porta diante das autoridades, né? O governador, o presidente, aquilo lá. Também tem um jeito de, como cristão, me portar diante, independentemente de quem esteja lá. Se tu é seja em quem eu votei ou em quem eu não votei. Né? E a gente vê que a preocupação, o evangelho, ele tem essa coisa de ter que levar para tudo. Às vezes eu me questiono quando as pessoas dizem assim, pastor, meu bolso ainda não se converteu. Então, será que tu te converteu? Será que teu coração converteu? Ou minha mão, né? Minha mão não converteu. Essa área da minha vida não me converteu. Eu vejo às vezes assim, eu entendo que a pessoa às vezes quer dizer que tem uma dificuldade, tá nesse processo, vale. Mas às vezes é de uma forma mesmo que essa parte aqui Deus não entra na minha vida. Que evangelho é esse? Não é o evangelho que está ali na palavra de Deus. E isso é uma mensagem, pastor, muito forte. Ela é forte porque ela é um desafio pessoal diariamente. Diariamente, porque o meu coração, que ainda tende ao pecado, eu necessito da graça de Deus, dessa misericórdia que se renova a cada manhã sobre mim. Eu preciso lembrar disso todos os dias. Verdade. Senão eu rapidamente me desvio. Senão rapidamente a vaidade toma conta. Senão rapidamente os meus desejos, eles vêm e tomam conta de mim. Mas se eu me lembro que tudo que eu faço, eu posso glorificar a Deus, como você falou assim, da relação íntima, sexual com sua esposa, até o meu trabalho, meu vizinho, o governante que eu nem conheço, que eu não tenho nem contato com ele, mas eu tenho uma maneira de me importar, que a Bíblia diz como é que eu tenho que fazer, então isso deve me moldar, isso deve pavimentar o caminho que eu vou seguir hoje. Eu gosto muito a gente lê um pouco, né? E eu gosto de algumas frases que elas impactam. E uma vez eu vi sobre esse processo. Deus não está interessado no que nós estamos nos conquistando, mas Deus está interessado em quem estamos nos tornando. Então, perpassa por isso. Em que, às vezes, a gente se conquista as coisas dentro do Evangelho, tem um ministério significante, influente, conquistas financeiras, conquistas das mais de valores até bens físicos. Mas, por trás, eu ainda me vejo como pobre seguidor e necessitando da glória de Deus. Eu ainda me vejo sabendo que se não fosse Jesus, não tem nada a ver comigo, é tudo a ver com Ele. Eu acho que quando a gente entende isso permeia o nosso trilho pastoral, né? A gente vai... Não é que isso vai nos garantir algo, mas diminui bastante... Sim. A gente não desvirtuar a simplicidade do Evangelho. E eu acho que uma oração, né, que deve ser constante no nosso coração. Senhor, se aquilo que eu tenho buscado, ansiado no meu coração, me distancia do propósito, me tira, então tira isso do meu coração. Davi, né? Se algum caminho há em mim... Guia-me pelo caminho eterno, né? E ele começa dizendo, o Senhor me sonda e me conhece. Tu me sondas, sabe me bem conheces, que eu sou Deus, né? e ali já fica... Para ver, né? O rei Davi, há não sei quantos anos atrás, já tinha esse entendimento. Por isso que a Bíblia fala que o homem era segundo o coração de Deus. Deus escolheu mesmo um propósito e seus escritos são muito preciosos, né, para nós. E eu acho que é a nossa oração constante, pastor, porque mais importante do que aquilo que a gente... os resultados visíveis, por assim dizer, ou materiais, é aquilo que acontece no nosso íntimo. E aí sim deve ser evidenciado. É aquilo que vai lá no profundo do coração. Hoje eu tenho um trabalho que me dá visibilidade. Né? Eu não tenho muita noção, mas eu sei que isso acontece. Perfeito. Mas eu peço todos os dias para eu ser o mesmo cara criado lá no bairro do Bequimão, que tem os meus amigos de lá até hoje. Minha mãe mora no mesmo lugar, estudei escola pública a vida toda, a mesma simplicidade, porque isso não me faz absolutamente melhor do que ninguém. E isso não é porque eu sou bom, isso é porque eu sou ruim. E eu preciso que Deus todo dia mantenha os meus pés no chão e minha cara no pó, sabe? Isso é muito importante. E eu estou tratando isso do meu trabalho, porque o meu trabalho dá essa visibilidade. Mas ministerialmente nós precisamos fazer isso, porque nós subimos num palco. Sim. Nós estamos ali diante de uma plateia que está atenta ao que nós estamos falando.
Isso pode gerar uma vaidade, isso pode nos tirar do foco. Poxa, pastor Davi, hoje Deus lhe usou. Alguém falava, que acho sermão. que era... Não que a gente não precise do feedback, a gente pregou para que seja entendido. Mas eu acho que é Billy Graham que falava, alguém falava, 2 pessoas elogiam meu sermão, minha esposa e Satanás. E eu brinco isso com a igreja. Quando alguém fala depois, eu assim, tu é o segundo. Aí ele, mas eu não sou Satanás não, viu, pastor? Mas é uma brincadeira, porque rapidamente isso pode... Tem uma passagem na palavra de Deus que ela me deixa assim, em uma crise, né? Quando Moisés fere a rocha pela 2ª vez. O que mais me impressiona é que Moisés, em desobediência, o milagre aconteceu. Isso me traz um temor. Que eu posso viver os milagres de Deus, ver a coisa acontecer, porque isso tem tudo a ver com Ele, e o meu coração está em desobediência. O que me impressiona é a rocha sair água. Não me impressiona a batida de Moisés, não me impressiona Moisés ferir a rocha, pela raiva que tinha, pela situação que viu o povo. O que me impressiona, pastor, é que a rocha deu água. E quem não sabe o que acontece ali por dentro de Moisés, porque a Bíblia vai deixar claro isso, e Deus vai dizer que por causa daquele pecado Moisés não entra na terra. Mas observa a pessoa que está lá naquele momento, no povo. Que não é a gente que já conhece a história depois, né? Que homem de Deus! Exatamente. Esse é meu líder! Esse é meu líder. Que palavra! Isso me traz temor. Exatamente. Isso me traz temor. Ao mesmo tempo, eu acho que isso coloca muito a gente no chão, né, pastor? Sim. Porque assim, apesar de quem nós somos. Então, eu não estou ali, pastor de uma igreja, pregando, praticamente todos os domingos eu que prego lá na igreja. Não é por causa de mim, é apesar de mim. É além de mim, porque eu ainda continuo subindo lá sendo homem pecador. Sim. É claro que, aí eu quero fazer um parênteses, que muitos que querem viver uma vida de pecado, tem aquela frase, né? Olhe para Cristo, não olhe para o homem. Mas Paulo ousou em dizer, sejam meus imitadores. Então, não é que não exista sobre nós, pastores, uma responsabilidade de sermos exemplos para a ovelha. E não que isso não seja alvo de inspiração, Isso. Que não seja ruim olhar para alguém e se inspirar. Exatamente. Perfeito. Eu tenho muitos pastores que eu admiro, que eu, né, até usando uma palavra que a gente gosta, né, sou fã, assim, no sentido de admirar o ministério, mas eu também tenho consciência de que eles são falhos, porque eu sou falho e o Senhor não nos promete. Essa nova vida que nós recebemos em Cristo, ela não é ainda uma mudança completa aqui nessa vida. Ela é uma nova condição espiritual. Estávamos mortos e agora temos uma nova vida nele. O processo todo ainda vai acontecer. O processo da santificação. Exatamente. É como diz, eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Exatamente. É esse processo que permeia a nossa vida. E eu vejo, pastor, que se a gente tem esse entendimento, e esse entendimento não nos é roubado, a gente diminui muito de levar uma rasteira do cão. De perder o foco das coisas. É uma oração que eu faço muito a Deus. Não deixa eu perder o trilho das coisas. Me devolve para o trilho que é o Senhor. O caminho é o caminho da cruz, a mensagem é a mensagem da cruz. Não deixa, Senhor. Porque eu não sei o que passa no meu coração, porque até aquilo que eu não sei, o Senhor já sabe. E tem coisas que a gente vai se descobrindo. Acontece uma situação, tu vê uma resposta tua, tu diz, epa, o que é isso aqui? Peraí, vamos matar isso aqui, vamos levar para a cruz, porque somos falhos. Somos falhos, é de glória em glória. É de caminhar uma milha e caminhar a segunda. E eu vejo que essa mensagem, né, a gente pegou quer bebais, quer comais, a gente já está para ver como ela é poderosa. Ela é poderosa, ela é profunda, ela é confrontadora. Né? Eu acho que ela desperta em nós a profundidade do evangelho, de que ele vai no íntimo do coração e ele derrama sobre tudo aquilo que nós fazemos. Então, Paulo vai dizer aos Coríntios também que para os que estão perdidos, a mensagem da cruz é loucura. Mas para nós que estamos sendo salvos, que você acabou de falar, somos salvos, estamos sendo salvos. Então, nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. É verdade. Né? É dinamite no coração, na vida, explosão em tudo. E é isso que faz com que eu entenda cada dia e seja convicto disso, de que não há outro caminho. Se eu pudesse
se tivesse uma escolha única, assim, o que você deve fazer da vida, eu não tenho dúvida que a gente é seguir Jesus. Custe o que custar. O Senhor quer que ainda esteja em outras coisas. O Senhor quer que nós façamos outras coisas. Sim. O Evangelho deve ser relevante na nossa sociedade, na nossa cultura. Nós podemos levar o Evangelho para além das nossas paredes, por meio dos relacionamentos que a gente falou ainda há pouco, né? No seu trabalho, sendo um bom vizinho. Você é alguém com que as pessoas se relacionam. Isso é uma porta do Evangelho. Verdade. Quando Paulo está finalizando a carta aos Filipenses, ele escreve aos cristãos que estão no Palácio de César. Pastor, tem gente que trabalha lá no Palácio de César. Ei. E o Palácio de César não deve ser um lugar muito bom, não. Vamos lembrar da nossa amiga Esther, né? Então lá não tem gente que está num contexto muito ruim, perigoso, de coisas... Ele vive ali numa de moralidade. tênue. Mas Paulo diz assim, os irmãos, os cristãos que estão lá. Então, mesmo que você, isso é uma palavra até para deixar para quem está nos assistindo, que ainda que você esteja no Palácio de César, você pode ser um cristão lá no Palácio de César. Deus não precisa te tirar do Palácio de César, entendeu? Você tem que estar lá, mas sem corrupção, sem se envolver com o que o Palácio de César, o Palácio de César te oferece, né? Pastor, que conversa boa, viu? Já está terminando, né? Nossa, passa muito rápido. Passa. Eu queria que o senhor agora desse um recado aqui para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, daquilo que Deus tem colocado no seu coração. O senhor pode usar esse espaço aí, o senhor tem intimidade aí com a câmera melhor que a gente. Deixa uma palavra pra gente. Olha, eu vou abrir um texto aqui, o último profeta levantado aqui por Deus. No Antigo Testamento vai fazer essa transição, vai preparar esse caminho, né, que é Malaquias, numa situação onde estava tudo bagunçado, né? Deus chama ali aquele povo de novo para organizar o culto. Perfeito. A religiosidade, a espiritualidade dele, por assim dizer, estava ali distorcida, estava vazia, né? Perfeito. E ali no primeiro versículo, Malaquias vai dizer que é uma advertência, uma palavra de Deus ali por meio de Malaquias, e ele vai dizer no versículo 2, eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? A situação de volta, depois ali daquele segundo templo, gerou uma expectativa no coração daquele povo e não foi correspondida. E quando eles olhavam para as circunstâncias, eles não conseguiam ver as promessas cumpridas. Perfeito. O cenário era de desolação, de medo, de insegurança, ainda dependiam da Pérsia de alguma maneira, a Pérsia ainda dominava, financeiramente estavam quebrados. E aí Deus vai dizer para eles, olha, eu sempre os amei. Mas, cinicamente, eles falam, como é que o Senhor nos ama? Olha a situação que a gente está aqui. Sim. É desse jeito que o Senhor nos ama? E meus irmãos, e pastor, uma coisa que eu quero no meu coração, e para o seu também, nós sermos sempre lembrados desse amor de Deus. Verdade. Mesmo que o templo não esteja do jeito que a gente quer. Mesmo que a cidade, por assim dizer, não esteja da maneira como a gente esperava. Mesmo que aquilo que estamos vendo não... Mesmo que as nossas expectativas estejam sendo frustradas, nós temos uma certeza, o Senhor nos ama. Glória a Deus. Porque o amor de Deus, ele não é o amor que nós temos pela pessoa, que é um amor condicional. A gente ama si, que, porque, quando, como, mas Deus simplesmente decidiu nos amar. E quando essa primeira perícope, esse primeiro trecho termina, ele vai dizer assim, vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Então hoje, circunstâncias nos fazem desviar o olhar do amor de Deus. Verdade. E nós passamos por essas aflições, dificuldades e lutas que querem estremecer a nossa fé. E elas dão, às vezes, uma balançada mesmo. Verdade. Mas o Senhor nos fala que Ele nos ama. Glória a Deus. E não só isso. Ele diz que um dia os nossos olhos verão. E que os nossos ouvidos ouvirão todos dizerem, grande é o Senhor para além das fronteiras. Amém. Todas as nações. Isso em Cristo é concretizado. Cristo é esse amor revelado. Cristo é esse amor que vem visto, mas que um dia veremos plenamente quando ele voltar. E essa é uma mensagem que nós não podemos deixar de dar, né, pastor? Verdade. Infelizmente, as pessoas estão focadas muito nas coisas dessa vida. E as igrejas, ou ditas igrejas, não sei, têm reforçado muito isso. Mas existe algo além do que os nossos olhos podem ver. Cristo nos basta. Nos basta. Paulo diz assim, olha, Senhor, tira esse negócio aqui das minhas costas. Eu orei 3 vezes. Mas ele diz, Paulo, a minha graça te basta. E, meus irmãos, a graça do Senhor está sobre aqueles que o buscam, aqueles que o amam, aqueles que reconhecem que dependem dele. E não se esqueça que o amor do Senhor, ele é um amor imutável. Ainda que você, ainda que a gente mude, o amor do Senhor ele permanece para sempre.
E um dia nós veremos toda essa glória e todas as promessas dele se cumprirem sobre a nossa vida. Glória a Deus. Um dia que ele nos chamar assim, venham habitar comigo. Aí não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais boleto pra gente pagar. Né? Não vai ter mais nenhum parcelamento, financiamento. Nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, nenhuma depressão. Estaremos só desfrutando. Não no sentido pequeno da coisa, porque ainda existem muitos mistérios a respeito do céu, mas estaremos lá desfrutando plenamente da bênção do Senhor. Só a presença dele nos basta. Amém. Glória a Deus por isso. É isso aí, gente. Foi uma conversa poderosa. E você que está aí nos seguindo no YouTube, siga, compartilhe. Graça e paz. Deus abençoe. Obrigado, pastor Davi. Muito obrigado pelo convite. Um abraço para todo mundo da igreja. Viu? É um prazer conhecer um pouquinho de vocês aqui por meio do pastor Paulo. E sempre que precisar, estou à disposição para servir vocês. Tá? Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Paz e graça.